Blessed people, the time now is about 3:37 p.m. Bem, povo abençoado, a hora agora é 3:47 da tarde, East African time, no horário da África Oriental, on this day, the 25th of February, the year 2020. neste dia 25 de fevereiro do ano de 2020. And blessed people, this past night the Lord has spoken with me E povo abençoado, nesta noite passada o Senhor falou comigo in a very, very, very shocking and a very, very dreadful way. de uma forma muito, muito chocante e muito aterrorizante. This past night, the Lord Jehovah Nesta noite passada, o Senhor Jeová, has had a conversation with me in a very, very dreadful way. e Ele teve uma conversa comigo de uma forma muito, muito terrível. And that is the conversation I want to relay to you, E esta é a conversa que eu quero transmitir para vocês, that you may know these things when they do happen to this planet Earth. para que vocês possam saber estas coisas quando elas de fato acontecerem neste planeta Terra. Well, this night, the Lord of hosts, Bem, nesta noite, o Senhor dos Exércitos, the Lord Jehovah, my friend, God the Father, o Senhor Jeová, meu amigo, Deus Pai, the Ancient of Days, o Ancião de Dias, He summoned me to stand before Him Ele me convocou para estar diante dele and before the nations of the earth, e diante das nações da terra, and to strike the earth with a severe plague. e para ferir a terra com uma severa praga. Again, Novamente, the Lord has spoken in a very dreadful way, blessed people. o Senhor falou de uma forma muito terrível, povo abençoado. He's spoken in a manner Ele falou de uma maneira that reveals that we have turned the corner, the clock has ticked, que revela que nós já fizemos a curva e que o tempo está correndo. and the Lord has summoned me E o Senhor, Ele me intimou to stand before the Lord of hosts, para ficar de pé diante do Senhor dos Exércitos, before Himself, diante dele mesmo, and to strike the earth e para ferir a terra with a severe plague. com uma gravíssima praga. And when I struck the earth E quando eu feri a terra using my left prophetic hand, com a minha mão esquerda profética, then a very, very severe plague ensued, a shocking plague. então uma praga muito, muito severa se manifestou, uma praga chocante, And I saw blisters grow all over the bodies of people. e eu vi bolhas crescerem em todo o corpo das pessoas In a very, very shocking manner, in a very, very unsightly way. de uma maneira muito, muito chocante, de uma forma terrível de se ver. And these blisters, they grow on the surface E estas bolhas, elas crescem na superfície and swell up, but later they collapse. e elas incham, porém mais tarde elas rompem. And they have an eye. E elas têm um olho. The eye darkened and the eye collapses. O olho escurece e o olho arrebenta. But they're horrendously painful, Elas são horrivelmente doloridas, unbelievably painful. inacreditavelmente doloridas. When you have these blisters, you cannot even take shower. Quando você tem estas bolhas, você não pode nem mesmo tomar banho. The pain is unbelievable, unbearable. A dor é inacreditável, insuportável. And I saw the mature blisters, E eu vi as bolhas maduras, mature blisters that collapsed. as bolhas maduras que romperam. And if one of them
ruptures. E cada uma delas arrebenta. The pain, no water can touch your body. The pain is unbelievable. A dor, nenhuma água pode tocar no seu corpo. A dor é inacreditável. And I saw the people of the earth struck by this mega prophet. E eu vi o povo da terra sendo ferido por este mega profeta, The ancient prophet of the Lord, o profeta antigo do Senhor. struck in a very shocking and dreadful and terrifying way. Ele os golpeou de uma forma muito chocante, muito assustadora, muito aterrorizante. And as they were struck, E quando eles foram atingidos, the blisters were growing all over the skin surface of people. as bolhas estavam crescendo em toda a superfície da pele das pessoas. You can hardly sleep on the bed because part of your skin will remain on the bed. Você mal pode dormir na cama porque parte da sua pele fica grudada na cama. And when one of them ruptures, E quando uma destas bolhas rompe, I saw the dark, they have an eye. eu vi uma parte escura. A bolha tem um olho. The blisters have an eye, they swell over the surface. As bolhas têm um olho e elas incham na superfície. And they have an eye and they collapse. E elas têm um olho e elas arrebentam. And the eye is darkened and broken and dark. E o olho escureceu e arrebentou e escureceu. And then I saw small other blisters. E então eu vi outras bolhas pequenas. Smaller other blisters growing, the ones that are coming up. Bolhas menores cresceram e começaram a aparecer. There are still many coming up on the surface of the skin. Haviam muitas aparecendo na superfície da pele, While the big ones are many, onde as grandes já eram muitas. and then there are these small ones that are still coming up on the surface of the skin. Então estas menores ainda estavam aparecendo na superfície da pele. They are reddish. Elas são vermelhas, vermelhas, avermelhadas, avermelhadas. The new ones, the little ones, and red. They are still hard. As novas, as pequenas, são vermelhas, vermelhas, vermelhas e ainda são duras. And the pain is absolutely unbearable. E a dor é absolutamente insuportável. The Bible says, A Bíblia diz, Revelation chapter 6 verse 8. em Apocalipse capítulo 6, versículo 8. I read NIV. Eu vou ler na NVI. I looked and there before me was a pale horse. Olhei e eis diante de mim um cavalo amarelo. His rider was named Death, O seu cavaleiro chamava-se Morte. and Hades was following close behind him. E o Hades vinha atrás dele, seguindo-o de perto. They were given power over a fourth of the earth Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, to kill by sword, para matar pela espada, famine, fome, plague, pragas, and by the wild beasts of the earth. e por meio dos animais selvagens da terra. And I remember too well E eu me lembro muito bem that on that 29th of July, the year 2009, que naquele 29 de julho do ano de 2009, while on the floor of the airport, Oliver Tambo International Airport in Johannesburg, South Africa, enquanto eu estava no chão do aeroporto internacional Oliver Tambo, na África do Sul, I used my bag as the pillow and I was lying on the floor of the airport. eu estava usando a minha mala como travesseiro e eu estava no chão do aeroporto. So much noise, announcements going on there. Tantos anúncios barulhentos acontecendo lá, Waiting for 24 hours for a flight. esperando 24 horas por um voo. And I fell asleep on the floor of the airport, Oliver Tambo Airport. E eu adormeci no chão do aeroporto, o aeroporto Oliver Tambo, In Johannesburg, South Africa. em Joanesburgo, África do Sul. Headed to Venezuela for this tremendous national revival.
indo para a Venezuela para aquele tremendo avivamento nacional. The revival that would start from Maturin, O avivamento que iria começar em Maturim, El Tigre, Valencia, Puerto Ordaz, San Félix, El Tigre, Valência, Puerto Ordaz, San Félix, and all the other cities that we visited. Tremendous meetings. e outras cidades que nós visitamos. Tremenda reunião. And while waiting for that to cross the ocean, E enquanto eu estava esperando para atravessar o oceano, then the Lord took me and brought me right in front of His throne. então o Senhor me pegou e me levou bem diante do seu trono. And then I saw E então eu vi the fourth living creature leave the throne position. o quarto ser vivente sair da posição do trono. Leave the throne and come to me. Sair do trono e vir até mim. And when that fourth living creature came to me, E quando aquele quarto ser vivente veio até mim, once the Lord was aware that I've seen him and identified him, quando o Senhor viu que eu o havia visto e o havia identificado, and I'm now aware and sure that he's the fourth creature, e eu agora sei e tenho certeza de que era o quarto ser vivente, then he turned back towards the throne então ele voltou em direção ao trono and he released the fourth horseman of the apocalypse. e ele liberou o quarto cavaleiro do Apocalipse. And I remember that time E eu me lembro que naquele tempo, when he released the fourth horseman of the apocalypse, quando ele liberou o quarto cavaleiro do Apocalipse, he came, but his eyes were sunken. ele veio, mas os olhos dele eram afundados. His eyes were sunken, and this one is different. He ties a turban, Os olhos dele são afundados e este é diferente, ele tem um turbante. and blood was flowing from his eyes down. E sangue estava escorrendo dos seus olhos. His eyes were sunken like that of a dead body that has been rotting for some time. Os olhos dele eram afundados como um corpo que está apodrecendo por algum tempo. And yet, blood was flowing like rotten blood. E, entretanto, sangue estava escorrendo como sangue podre, Flowing from his eyes, both eyes. escorrendo dos dois olhos dele. And the pale horse, E o cavalo amarelo, once he came out, quando ele saiu, the pale horseman came out. quando o cavaleiro do cavalo amarelo saiu, I remember I stopped him. He came right in front of me and he stopped. eu me lembro que eu o detive. Ele veio bem na minha frente e ele parou. And the Lord made me use my left prophetic hand and touch the foreface of the horse. E o Senhor me fez usar a minha mão esquerda profética e tocar na frente da cara do cavalo. So I touched the pale horse. Então eu toquei no cavalo amarelo. I touched the foreface of that horse. Eu toquei na frente da cara daquele cavalo. Right standing in front of the throne of God. De pé, bem na frente do trono de Deus. And after that, E depois disso, after touching this foreface, the pale horse depois de tocar a frente da cara do cavalo amarelo, with patches of pale on the foreface of the horse and the entire body, com partes amareladas na frente da cara do cavalo e em todo o seu corpo, while the horseman was looking at me, enquanto o cavaleiro estava olhando para mim. and is seriously unbearable. You cannot stand him. E ele é seriamente insuportável. Você não pode suportá-lo. His eyes are sunken like a dead body that has been rotten. Os olhos dele são afundados como um corpo morto que está apodrecendo. And blood flowing, like rotten blood flowing from both eyes down the cheek. E sangue escorrendo, como sangue podre escorrendo dos dois olhos e descendo pela bochecha. And then after that I released him. E então depois disso eu o liberei. And I saw him running all over the face of the earth. E eu o vi correndo por toda a face da terra. And he brought tremendous death to the earth. E ele trouxe tremenda morte sobre a terra. And the second part of that conversation, E na segunda parte daquela conversa,
I saw for the first time the church that has been taken up into heaven. Eu vi pela primeira vez a igreja que foi levada para o céu. And she was worshiping in glorious garments. E ela estava adorando em gloriosa veste. And I've preached this everywhere. E eu preguei isso em toda parte. Montreal, Canada, preach it where? Toronto, preach it in New Zealand. Preguei em Montreal, no Canadá, em Toronto, preguei na Nova Zelândia. I preached in Australia, all over Europe, everywhere. Preguei na Austrália, em toda a Europa, em todos os lugares. I saw for the first time the church. Eu vi pela primeira vez a igreja. I preached in Lima, Peru. For the first time I saw the church. Eu preguei em Lima, Peru. Pela primeira vez eu vi a igreja. I've seen the Lord take the church. Eu já tinha visto o Senhor levar a igreja. But for the first time at that tremendous conversation and visitation. Mas pela primeira vez naquela tremenda conversa e visitação, Lying on the floor of Oliver Tambo Airport, Johannesburg, South Africa. deitado no chão do aeroporto Oliver Tambo em Johannesburg, na África do Sul. I saw for the first time the church standing before the throne of God. Eu vi pela primeira vez a igreja de pé diante do trono de Deus, In glorious garments em veste gloriosa, and worshiping in unison, all their hands going one side like this. e adorando em uníssono, as mãos de todos eles indo para um lado assim. And then with beautiful worship and their hands turning and going the other side like this. E então com linda adoração e as suas mãos virando e indo para o outro lado assim. Together in unison, Juntos, em uníssono, wonderfully, beautifully. maravilhosamente, lindamente. And their garments were releasing, they were glowing, they were meeting the glory of God like flashes of lightning. E as vestes deles estavam liberando, resplandecendo, emitindo a glória de Deus como flashes de luz. The most beautiful worship I've ever seen. A adoração mais linda que eu já vi. But in that conversation, in that visitation of God the Father, Mas naquela conversa, naquela visitação de Deus Pai, standing before the throne of God, de pé diante do trono de Deus, you can see that the pale horseman is released. você pode ver que o cavaleiro do cavalo amarelo é liberado. And the Lord causes me to come and announce to the earth E o Senhor me faz vir e anunciar para a terra that the Lamb of God, has already broken the fourth seal. que o Cordeiro de Deus já havia quebrado o quarto selo. And he has released the fourth judgment, the fourth horseman of Apocalypse. E que ele havia liberado o quarto juízo, o quarto cavaleiro do Apocalipse. The fourth judgment, series of judgment of the Lamb. A quarta série de juízos do Cordeiro. That Jesus you so much love, who brought you the grace. Que Jesus que vocês amam tanto, que trouxe a graça para vocês. If you reject him, it's terrible, it's unbearable. Se você o rejeitar, é terrível, insuportável. And I see this generation suffering E eu vejo esta geração sofrendo, because they have not come to the messengers, to the prophets of the Lord. porque eles não vieram aos mensageiros, os profetas do Senhor, The prophets of Revelation, os profetas do Apocalipse, the ones that have been given jurisdiction and power to release the judgment of God to the earth. aqueles a quem foi dado a jurisdição e o poder para liberar os juízos de Deus na terra. I read New Living Translation, Revelation 6:8 says, Eu vou ler na Bíblia Viva, Apocalipse 6:8, ele diz: I looked up and saw a horse whose color was pale green. Então eu olhei e vi um cavalo cuja cor era verde pálido. His rider was named Death, and his companion was the grave. O nome daquele que o montava era Morte,
e o seu companheiro era a sepultura. These two were given authority of 1/4 of the earth to kill by the sword, famine and disease and wild animals. A estes dois foi dado autoridade sobre a 1/4 parte da terra para matar pela guerra, pela fome, pela doença e por meio dos animais selvagens da terra. If you look at King James, Se você olhar a versão King James says, I looked and behold a pale horse. King James diz: olhei e eis um cavalo amarelo. And his name that sat on him was death, and hell followed him. E o nome daquele que estava sentado sobre ele era a morte, e o inferno o estava seguindo. And power was given unto them over the 4th part of the earth. E foi-lhes dado poder para matar 1/4 da terra, To kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. para matar pela espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. And then you see in the book of Jeremiah chapter 14 verse 12 it says, E então você vê, no livro de Jeremias, capítulo 14, versículo 12, ele diz: although they may fast, I will not listen to their cry. ainda que eles jejuem, eu não escutarei o clamor deles. Although they may offer burnt offerings and grain offerings, I will not accept them. Ainda que eles ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, eu não os aceitarei. Instead, I'll finish them off by the sword and famine and plague. Pelo contrário, eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. So the Lord has relentlessly Então, o Senhor tem incessantemente continued to bring forth this tremendous prophet of Yahweh. continuado a trazer este tremendo profeta de Yahweh To stand before the Lord and before the nations of the earth para ficar diante do Senhor e diante das nações da terra and strike them with a plague. e feri-las com uma peste. While coronavirus is this severe, Embora o coronavírus seja tão grave assim, there is a severe plague that is coming. há uma peste mais severa que está vindo. I don't know whether this is going to be, but it's like Ebola. Eu não sei o que isto será, mas é como Ebola. The symptoms and the signs are like Ebola. Os sintomas e os sinais são como Ebola. I don't know whether it's going to be an escalation of Ebola or it's Ebola itself. Eu não sei se haverá uma intensificação do Ebola ou se é o próprio Ebola. Or it's another disease. Ou se é uma outra doença. Because I see immediately I struck the earth. Porque eu vejo que imediatamente após eu ferir a terra, The nations of the earth, as nações da terra, with my left prophetic hand, com a minha mão esquerda profética. then many blisters, a big plague struck the earth. Então muitas bolhas, uma grande praga atingiu a terra. And people's bodies, blisters started growing all over people's bodies. E os corpos das pessoas, bolhas começaram a crescer por todo o corpo das pessoas. All over them, blisters. Sobre todos eles, bolhas. And those blisters, they swell up with fluid. E aquelas bolhas, elas inchavam com líquido. And they are very painful, unbelievably painful. E eram muito doloridas, inacreditavelmente doloridas. But eventually they burst. Mas eventualmente elas estouravam. And they collapse and the fluid flows out. E elas rompiam e o líquido vazava. And that fluid is very infectious.
E aquele líquido é muito infeccioso. extremely. Extremamente. But then they have an eye that rots. That eye rots. Mas então elas têm um olho que apodrece. Aquele olho apodrece. It rots and becomes darkened. Ele apodrece e torna-se escuro. And it's too painful. Once they are burst, E é dolorido demais quando ela rompe. water cannot touch you, cannot even shower. A água não pode te tocar. Você não pode nem mesmo tomar um banho. You cannot even lie on the bed because your skin will remain there. Você não pode nem mesmo deitar na cama, porque a sua pele ficará grudada lá. But in the process, I see the little. Mas no processo eu vejo muitas pequenininhas. Many little red ones, small ones, Muitas pequenas, vermelhas, pequenas. hard ones on the skin that are still developing. Duras na pele que ainda estão se desenvolvendo. All over the surface of the skin of mankind, Sobre toda a superfície da pele da humanidade. of the inhabitants of the earth. Dos habitantes da terra. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Now, strictly based on the words of my tongue, on this day, Agora, estritamente baseado nas palavras da minha língua neste dia. on this 25th day of February, Neste 25º dia de fevereiro, the year 2020, do ano de 2020. at this hour, about 3:50 p.m. East African time, Nesta hora, por volta das 13h50 da tarde, no horário da África Oriental. strictly based on the words of my tongue, Estritamente baseado nas palavras da minha língua, I have now struck the earth with the worst plague, eu agora feri a terra com a pior praga. and it's going to be unbearable on this earth. E será insuportável nesta terra. Prepare the way. Prepare o caminho. Prepare to get out of this sin, blessed people. Prepare-se para sair fora deste cenário, povo abençoado. Remember when he brought me before his throne, Jehovah Yahweh. Lembrem-se quando ele me trouxe diante do seu trono, Jehovah Yahweh. Before that throne, Diante daquele trono, standing there, de pé lá, there were two aspects of that conversation the Lord had with me. há dois aspectos daquela conversa que o Senhor teve comigo. The lamb broke the fourth seal, O cordeiro quebrou o quarto selo, and the fourth living creature came forth. e o quarto ser vivente veio para a frente. And once he was sure I have seen him and identified him, E uma vez que ele teve certeza de que eu o havia visto e identificado, then he went back to the throne. então ele voltou para o trono. And the fourth horseman is released. His name is death. E o quarto cavaleiro é liberado e o seu nome é morte. He comes and he has a sovereignty. He's so sovereign. Ele vem e ele tem soberania. Ele é tão soberano. His sovereignty is unbelievable A soberania dele é inacreditável. because he does not limit himself. Porque ele não se limita a si mesmo. He uses both the sword and the famine and then the plague. Ele usa tanto a espada como a fome e a praga And the beasts of the earth. e as bestas feras da terra. And now you see the plague has struck the earth. E agora vocês veem que a praga atingiu a terra In the beginning of bad pain. no princípio das dores de parto. So if there is a message to you, Então há uma mensagem para vocês. you know too well that the 7 years of tribulation Vocês sabem muito bem que os 7 anos de tribulação can only begin somente podem começar on the day the church is taken up like this. no dia que a igreja for levada para cima, assim. And the Antichrist is revealed. E o anticristo é revelado. In other words, the day he signs the peace treaty with Israel like this. Em outras palavras, no dia em que eles assinarem o tratado de paz com Israel, assim. And begins to set up the tribulation
temple in Jerusalem. e começarem a estabelecer o templo da tribulação em Jerusalém. From that day you can count 7 years. A partir daquele dia você pode contar 7 anos. That becomes your tribulation. 3.5 years tribulation. Isto se torna a tribulação. 3 anos e meio tribulação. And then 3.5 years of the great tribulation. E então 3 anos e meio de grande tribulação. You can read about Daniel's week. His 70 weeks. Você pode ler a respeito das semanas de Daniel, as 70 semanas de Daniel. This is a tremendous time. Este é um tempo tremendo. But you see that when the pale horseman is released, Mas você vê que quando o cavalo amarelo é liberado, the color is pale, the horse is pale, his rider is dead. a cor é pálida, o cavalo é pálido, o cavaleiro é morte. You can see that the pale horse, Você pode ver que o cavalo pálido, amarelo, pale stands for morbid, pálido representa mórbido, terror struck, terror, feridos com terror, struck with death. feridos com a morte. That means it's coming to strike the earth with the terror of death. Isto significa que ele está vindo para ferir a terra com o terror da morte. Look at what's happening now with coronavirus. Veja o que está acontecendo agora com o coronavírus. The terror that has consumed the earth, the terror of death. O terror que consumiu a terra, o terror da morte. The color pale is terror. A cor amarela é terror. The terror struck with the terror of death. Feridos com terror, foram atingidos com o terror da morte. And you see that when the horseman, death, E você vê que quando o cavaleiro, a morte, right on the pale horse, que está sobre o cavalo amarelo, riding that pale horse, cavalgando aquele cavalo amarelo, when he came from the throne, you can see I stopped him. quando ele veio do trono, vocês podem ver que eu o detive. And I touched the foreface of the pale horseman. E eu toquei a frente da cara do cavaleiro. That can also tell you about the authority of these two prophets. Isto só pode te dizer da autoridade destes 2 profetas. The authority of the prophet speaking with you. A autoridade do profeta que está falando com vocês. That he can stop death, he can stop him. De que ele pode deter a morte, ele pode detê-la. Only after that then I released him. Somente depois disso, então eu o liberei. After I touched the pale patches on the foreface of the pale horse. Depois de tocar as partes pálidas da testa do cavalo amarelo. But the color of pale Mas a cor amarela stands for the terror that will strike the earth, the terror of death. representa o terror que irá atingir a terra, o terror da morte. The earth will be terror struck. A terra será atingida com terror. The terror of death that will strike the earth. O terror da morte que vai atingir a terra. Look at what's happening now with the coronavirus. Olha o que está acontecendo agora com o coronavírus. And now again I've struck the earth with another plague. E agora novamente eu feri a terra com uma outra praga. I don't know whether this is going to be Ebola, but this looks like Ebola. Eu não sei se isto vai ser ebola, mas se parece com ebola. Because you see, the blisters are huge. Porque vocês veem, as bolhas são enormes. And then they swell with fluid. E então elas incham com um fluido. And then they ripen and burst. They have an eye. E então elas amadurecem e rompem. E elas têm um olho. And the eye rots. E o olho apodrece. And the fluid from there is absolutely infectious. E o fluido que sai de lá é absolutamente infeccioso. So many of the small ones grow on the same surface where the fluid has touched. Então muitas outras se formam na superfície onde o fluido tocou. And they are very reddish, very painful. E elas são muito vermelhas, avermelhadas e muito doloridas. You cannot shower, you cannot touch cold water. Você não pode tomar banho, você não pode tocar água fria. The Messiah is coming. Get out of the earth. O Messias está vindo, saiam fora da terra. Prepare
for the coming of the Messiah. Prepare for the rapture. Preparem-se para a vinda do Messias. Preparem-se para o arrebatamento. It will be unbearable what these two prophets will do to the earth. Vai ser insuportável o que estes dois profetas vão fazer com a terra. Will be totally unbearable. Vai ser totalmente insuportável. If you're wise, get out of here. Se você é sábio, sai fora daqui. Prepare, repent. Prepare-se, arrependa-se. Receive the gospel. Receba o Evangelho. Receive Christ Jesus as Lord and Savior. Receba Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Be born again. The Messiah is coming. Seja nascido de novo. O Messias está vindo. Enter the safety of heaven. Entrem na segurança do céu. And you see that this prophet stops the pale horseman. Você vê que este profeta parou o cavaleiro. He stopped death. Ele deteve a morte. And his eyes were sunken like a dead body E os olhos dele eram afundados como um corpo morto, with rotten eyes com olhos podres, and rotten blood flowing from the eyes towards the cheeks. e com sangue podre escorrendo dos olhos em direção à bochecha. Unbearable, and he had tied a turban. Insuportável. E ele amarrou um turbante. And the turban he has tied has a ponytail at the end of the back. E ele amarrou o turbante atrás como um rabo de cavalo. I have so much detail. Eu tenho tantos detalhes. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Let this generation prepare. Que esta geração se prepare. We can literally humiliate the devil. Nós podemos literalmente humilhar o diabo. We can humiliate him. Nós podemos humilhá-lo. Everybody can receive the gospel. Todos podem receber o Evangelho. Because the Lord has warned during the beginning of our faith, Porque o Senhor alertou durante o princípio das dores de parto. which now these two prophets have brought to the earth. Que agora estes dois profetas trouxeram à terra. He has already warned. Ele já alertou. So the whole earth can literally repent, receive Jesus. Então a terra inteira pode literalmente se arrepender, receber Jesus, Reject sexual sin. rejeitar o pecado sexual, Reject the gospel of prosperity. rejeitar o evangelho da prosperidade, Reject immorality. rejeitar a imoralidade, Reject all these abortions into homosexuality. rejeitar todos os abortos e o homossexualismo, The false prophets, false apostles, os falsos profetas, os falsos apóstolos, all this modernism that has come to church. todo este modernismo que veio para a igreja, Before it's too late. antes que seja tarde demais. Look at South Korea. There was no church. Vejam a Coreia do Sul. Não houve igreja. In Daejeon, there was no church. Em Dijon não teve igreja. There was no church in China. Não houve igreja na China. There was no church in the 10 cities of Italy. Não houve igreja nas 10 cidades da Itália. It's going to be bad. You will be longing to run somewhere to worship the Lord. Vai ser muito ruim. Você vai desejar correr para qualquer lugar para adorar o Senhor. It will not be possible. E não será possível. I tell you, that virus came to Kenya. Eu lhes digo que se este vírus chegar ao Quênia, Even the meetings of Kenya, the meetings in Kenya, até mesmo as reuniões do Quênia, as reuniões no Quênia, even the Thanksgiving we have here will not take place. nem mesmo a reunião de ações de graças que nós teremos vai acontecer. People will not gather. As pessoas não vão se reunir. And the Lord is using that to speak a very serious lesson. E o Senhor está usando isso para falar uma lição muito séria. That a time is coming Que está chegando um tempo when worship will not take place. quando a adoração não vai acontecer. You will want to go and worship. Você vai querer ir e adorar. And then as you step out, the Lord will write in the sky, say, too late. E então, quando você puser o pé para fora, o Senhor vai escrever e dizer: tarde demais. Forget it. Esqueça. He says, Ele diz: He spoke with you again and again, Ele falou com você vez após vez, and you did not listen. e você não ouviu. And then you said, too late. E então ele diz: tarde demais. But before it gets too late,
repent. Mas antes que seja tarde demais, arrependa-se. Listen to these two prophets. Honor them. Ouça estes dois profetas. Honra-os. The reason the Lord is striking the earth A razão pela qual o Senhor está ferindo a terra is because you have not honored them. é porque vocês não os têm honrado. The Lord demands honor just for who they are. O Senhor exige honra simplesmente por quem eles são. Because they have raised your cripples. Porque eles levantaram os seus aleijados. You cannot blackmail them. You cannot. Vocês não podem caluniá-los. Vocês não podem. Fail to attend to them. Não podem deixar de ouvi-los. Proverbs chapter 5 verse 5 says, Provérbios capítulo 5, versículo 5 diz: her feet go down to death. Her steps lead straight to Sheol. Os seus pés descem para a morte, os seus passos a conduzem diretamente para o inferno. Ela nem percebe que seus caminhos são tortuosos e não enxerga o caminho da vida. May that not be you. Que isto não seja você. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Thank you. Thank you indeed. Obrigado. Muito obrigado. Be holy. Sejam santos. Prepare ye the way of the Lord. To that shalom. Preparai o caminho do Senhor. Obrigado, Shalom.